Hoje eu vou revelar 7 erros que parecem inofensivos, mas que podem estar impedindo você de aprender inglês. E o pior provavelmente é que você esteja cometendo pelo menos um deles sem perceber. E alguns deles até parecem que são sinais de que você está estudando do jeito certo. Mas presta atenção aqui principalmente no 7º erro, porque ele pode explicar por que você estuda inglês, sente que está aprendendo, mas ainda trava quando precisa colocar esse conhecimento em prática. E é justamente por isso que antes de pensar em estudar mais, você precisa descobrir se não está cometendo algum desses erros. E sem enrolação aqui, eu já vou direto ao ponto, vou direto ao erro número 1. Tentar aprender tudo ao mesmo tempo. E quando você começa a aprender inglês, é muito fácil olhar para o idioma e pensar em tudo o que precisa aprender. É vocabulário, é gramática, é pronúncia, tempos verbais, conversação. E aí você tenta estudar tudo ao mesmo tempo. O problema é que quando tudo vira prioridade, nada realmente é prioridade. Você acaba estudando um pouco de cada coisa, mas sem construir uma base sólida em nenhuma delas. E você não precisa aprender tudo para começar a se comunicar. Faz muito mais sentido começar pelo que realmente aparece nas situações reais do seu dia a dia e depois você ampliar esse conhecimento. Você não precisa aprender o inglês inteiro para começar. Você precisa saber o que aprender primeiro. E assim nós chegamos ao erro número 2. Decorar palavras soltas. Esse é um daqueles erros que até pode dar uma sensação de progresso. Você aprende uma palavra hoje, mais 10 amanhã, mais 20 depois de amanhã e começa a perceber que conhece cada vez mais palavras em inglês. Só que existe uma enorme diferença aqui entre conhecer uma palavra e saber usar uma palavra. Você pode memorizar o significado de uma palavra, mas isso não significa necessariamente que você vai reconhecer ela quando alguém falar muito rápido. Muito menos que vai saber encaixar ela naturalmente em uma frase. Por isso, em vez de aprender apenas palavras isoladas, procure aprender dentro de frases e situações. Você começa a perceber como aquela palavra é usada, como ela é pronunciada, quais outras palavras costumam aparecer junto dela. Isso muda a forma como você começa a enxergar o idioma. Em vez de ter um monte de palavras soltas na sua memória, você começa a reconhecer padrões. E quanto mais padrões você reconhece, mais previsível o inglês começa a ficar. É isso que faz o inglês deixar de parecer um monte de palavras aleatórias e começar a fazer sentido. Seguindo aqui, chegamos ao erro número 3. Estudar gramática antes de precisar dela. E esse erro aqui, assim, vale o seu like, porque ele é muito comum de acontecer. Muitas escolas tradicionais acabam colocando bastante foco em gramática, em regras, em tempos verbais. E claro, se o seu objetivo aqui realmente é aprender gramática, tá tudo certo. O problema é quando você transforma isso numa prioridade antes mesmo de conseguir se comunicar. Porque talvez nesse momento tudo que você queira seja apenas conseguir entender uma conversa simples, responder alguém e formar suas próprias frases. Porque você pode passar horas estudando uma regra e ainda assim ter dificuldade para fazer uma frase básica. Por isso, se você está começando, muitas vezes é mais útil aprender estruturas que você realmente consegue usar e conforme surgem novas necessidades, entender melhor a gramática por trás delas. A gramática ela deve ajudar você a usar o inglês e não fazer você passar meses apenas estudando regras. E até aqui talvez você esteja percebendo que o problema não é simplesmente estudar mais, é saber o que estudar, em qual ordem e como transformar esse conhecimento em prática. E se você não quer ficar tentando descobrir tudo sozinho, o que estudar e qual deve ser o próximo passo, existe uma solução muito mais estruturada que eu gosto de recomendar aqui no canal, que é a jornada do autodidata em inglês. A proposta é organizar o aprendizado em uma sequência, priorizando aquilo que tem maior utilidade, combinando estudo com prática. O curso oferece também oportunidades frequentes de conversação, e uma inteligência artificial integrada lá no seu WhatsApp que permite você praticar por texto ou por áudio. Eu não vou entrar aqui em todos os detalhes da jornada aqui nesse vídeo, porque eu já gravei um vídeo aqui completo analisando o curso e eu vou deixar ele aqui em cima nos cards para você assistir depois. E também se você quiser conhecer todas as informações mais atualizadas sobre a jornada, o link do curso está aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário. Mas continua aqui comigo porque ainda faltam 4 erros e o próximo pode estar fazendo você adiar justamente a parte mais importante do aprendizado. O erro número 4 é esperar estar preparado para começar a falar. E esse é um dos erros mais fáceis de justificar. Você pensa, quando eu aprender um pouco mais, eu começo a falar. Quando eu estiver mais preparado, eu começo. E esse momento nunca chega. Porque falar inglês
é uma habilidade, e a habilidade se desenvolve praticando. Você precisa tentar construir frases, precisa responder, precisa errar, precisa perceber o que não conseguiu dizer e tentar novamente. E sim, isso pode ser um tanto desconfortável, mas é justamente esse processo que transforma aquilo que você estudou em algo que você consegue realmente usar. Você não precisa esperar saber inglês para começar a falar inglês. É praticando que você começa a desenvolver essa habilidade. Isso nos leva ao erro número 5, um erro muito comum: não ter uma rotina de estudos. Você pode até saber o que deveria estudar, mas se hoje você estuda, amanhã você para, fica alguns dias sem estudar e depois você volta sem nem saber mais aonde estava. Fica muito difícil avançar. E quando você não tem uma rotina, é muito fácil começar a pular de uma coisa para outra. Um dia você assiste uma aula, no outro você baixa um aplicativo, depois você encontra uma lista de palavras e na semana seguinte começa um outro método. E sem perceber, você está sempre começando de novo. Você não precisa estudar inglês durante horas todos os dias, mas precisa conseguir manter uma rotina, mesmo que seja pouco tempo. Porque estudar uma quantidade enorme em um único dia e depois passar uma semana sem tocar no inglês, dificilmente vai criar o mesmo resultado que uma prática mais constante. O objetivo não é estudar o máximo possível, é conseguir continuar estudando. E se você é daqueles que tem dificuldade para manter uma rotina de estudos, comenta aqui embaixo, rotina. Assim eu vou saber que você se identificou aqui com esse erro. E agora o erro número 6, que também é fácil de acontecer: estudar apenas aquilo que é confortável. Talvez você goste de assistir aulas, então passa muito tempo assistindo. Ou talvez goste de memorizar palavras, fica então fazendo listas. Ou prefira exercícios de gramática e passa bastante tempo resolvendo exercícios. O problema é que aprender inglês envolve habilidades diferentes. Você precisa entender, precisa ouvir, precisa construir frases e precisa falar, e também precisa colocar esse conhecimento em situações diferentes. Então, se você passa o tempo todo fazendo apenas aquilo que é confortável, pode acabar desenvolvendo muito bem uma parte do inglês, enquanto deixa as outras praticamente sem prática. Estudar aquilo que você gosta é ótimo, mas estudar apenas aquilo que você gosta pode criar uma falsa sensação de progresso. E agora nós chegamos aqui ao último erro, o 7º. Esse é justamente aquele erro que eu pedi para você prestar bastante atenção lá no começo. Medir o progresso do jeito errado. Porque talvez você esteja estudando bastante e até percebendo que está aprendendo, mas como você tem medido esse progresso? Se a única medida é quantas palavras você memorizou, quantas aulas você assistiu, ou quantas regras de gramática você aprendeu, você pode ter uma sensação de que está avançando, sem perceber que ainda trava justamente quando é preciso usar esse conhecimento. Entender uma frase, responder uma pergunta, construir uma frase sozinho, ou então participar de uma conversa. No final, o que importa não é apenas quanto inglês você estudou, é quanto desse inglês você consegue usar. Porque o objetivo não é ficar acumulando conhecimento sem parar, é transformar conhecimento em capacidade. Então olha aqui para esses 7 erros. Tentar aprender tudo ao mesmo tempo, decorar palavras soltas, estudar gramática antes de precisar dela, esperar estar preparado para falar, não ter uma rotina, estudar apenas aquilo que é confortável e medir o seu progresso do jeito errado. Se você se identificou com algum deles, isso não significa que você não consiga aprender inglês. Talvez signifique apenas que você está colocando seu esforço no lugar errado. E o mais importante não é tentar corrigir os 7 erros de uma só vez. Comece pelo erro que está mais atrapalhando você hoje. Se você está decorando palavras soltas, comece a colocá-lo em frases. Se você está estudando muita gramática, procure começar a usar mais o idioma. Se não pratica, encontre uma forma de começar. Você não precisa transformar completamente a sua forma de estudar inglês amanhã. Precisa começar a fazer melhor aquilo que realmente importa. E talvez agora você esteja pensando, tá, mas e se eu decidir fazer um curso de inglês? Qual formato faz mais sentido para mim? Talvez você esteja considerando um curso presencial ou talvez você esteja pensando em fazer um curso online. E essa escolha pode fazer bastante diferença dependendo do que você precisa. E para responder isso, já tem um outro vídeo aqui no canal para você continuar assistindo curso de inglês presencial ou online. E realmente qual vale a pena. Ele está aparecendo aqui na tela para você. E se você está pensando em investir em um curso de inglês, continua por esse vídeo. Eu te vejo lá.